Eu quero desejar a todos, após iniciar agora mais um começo, mais uma palestra que sempre a gente grava, né? E desejar que a bênção do Criador seja com todos, né? Em toda parte que ouvir esse vídeo, né? Ouvir essas palestras, que a gente deseja que as pessoas possam sempre viver aprendendo, né? Sempre aprender nunca é demais. Precisamos aprender aquilo que é bom, né? Muitas vezes as pessoas aprendem muitas coisas que não é bom para o nosso viver aqui, né? No planeta Terra, né? Muitas coisas ruins, né? Que existem e a gente precisa aprender aquilo que é bom para a nossa família, para o nosso viver, para a nossa saúde, né? Que o objetivo aqui é de falar sobre plantas, ervas medicinais, sobre saúde, né? Sobre alimentação saudável, né? Que as pessoas precisam viver com mais saúde, né? Viver com mais vigor, viver com mais fé, viver com mais perseverança, né? Naquilo que é bom, né? Precisamos ter amor, ter fé, né? Perseverança, né? Desejo de aprender, de estudar, de conhecer aquilo que é bom para o nosso dia a dia. Eu tenho gravado o vídeo, inclusive um pedacinho, né, de um vídeo sobre como cuidar do seu bebê ou da sua criança, né? E, e eu quero falar é, sobre é, crianças, né? Que é importante, que é muito importante. É isso que os negacionistas, né? É isso que o espírito do mal não quer. O espírito do mal só quer coisas erradas. E a gente está aqui para falar coisas boas, né? Coisas que possa ajudar aqui no planeta Terra, né? Preservar as fontes das águas, como eu sempre falo, né? Preservar as reservas verdes, né? Respeitar o ser humano, respeitar também a natureza, né? O meio ambiente, né? Porque tudo aqui nós precisamos. Precisamos da água, precisamos do verde, das árvores, das frutas, né? Dos mantimentos, dos cereais. Precisamos de tudo aqui para poder viver sobre a terra. Quero iniciar com vários assuntos, né? Por exemplo, eu quero falar sobre o bebê, né? O bebê, a criança tem que tomar cuidado desde o começo, né? Cuidar da criança, cuidar do bebê, né? Porque é muito importante os cuidados, a higiene, né? O tratamento e o leite materno, que é muito importante para a criança, que até a Organização Mundial de Saúde fala, né? Que é muito importante o leite materno, o cuidado da mãe, o cuidado dos pais, né? Tudo isso
é importante para uma criança, né, que começa a ver a luz do mundo e que precisa ser cuidado com certeza. Eu quero falar de vários assuntos aqui, sapinho do bebê, né? Sapinho que dá na língua, né? Sapinho em bebê, os sintomas, as causas e o tratamento, né? Também eu quero falar sobre assadura em bebê. Também assadura em bebê. Primeiro vou repetir: sapinho em bebê, assadura em bebê, é, e o tratamento também, né? Alguns tratamentos, alergia do bebê, né? Tudo isso a gente deve é, observar, a gente deve é, ficar atento, né? Deve ficar atento, deve procurar tratar com carinho, né? Como eu já tenho falado, né? A criança deve ser tratada com carinho, né? Que é responsabilidade dos pais, né? E que muitas vezes existe gente que não é responsável, né? Não tem responsabilidade. Por exemplo, o sapinho que dá no bebê, né? Que, o que é o sapinho? O sapinho é uma infecção na boca do bebê, né? Causado pelo fungo é, cândida, cândida, né? O tal de cândida dá também nas partes, parte íntimas também, né? Parte sexual também, né? Existe esse fungo aí, ele também atua em outras partes, né? Mas aqui eu quero dizer aqui é mais sobre a criança, né? Sapinho, vou repetir, é uma infecção na boca do bebê, causado pelo fungo Cândida, né? Podendo, né, ocorrer em bebês com menos de 6 meses, né? Devido ao sistema imunológico da criança, né? Ainda ainda não é totalmente amadurecido, né? Claro, né? A criança ela está começando a se desenvolver, né? E ela não está amadurecida, então causa esse problema. Mas também pode afetar bebê em qualquer idade, né? Também. Também pode afetar em qualquer idade, né? Levando ao surgimento de sintomas como pequenos pontos brancos na língua, né? Ou placas, né? Brancas na língua, que muitas vezes podem ser confundidos com resto de leite, mas não é, é o tal de sapinho, né? Então o recém-nascido pode contrair sapinho, que é cientificamente chamado de candidíase oral, candidice oral, né? Ou moniliace, né? Logo no momento, né, isso acontece, né, com criança, né? A gente sabe disso daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na pesquisa. Então, mas existe tratamento, né, para esse problema e por isso tem que cuidar, sim, da criança, né? Tem que ter os devidos cuidados necessários que deve cuidar, sim, com cuidado, né? Logo no momento
do parto também, aí surge, né? Pode dar esses problemas, né? Mas pode sim solucionar. Além disso, o uso de antibiótico pode ser, né, outra causa ou desenvolvimento desse problema, né? Usar muito antibiótico, né? Já que pode alterar a microbiota da boca, né? Então precisa tomar muito cuidado com o uso de medicamento. Mas existem tratamentos naturais, sim, que depois eu vou falar, né? Sempre que existir, né, suspeita de sapinho no bebê ou na língua do bebê, é importante sempre, é claro, né, consultar um pediatra, né, sempre levar ao pediatra para confirmar o diagnóstico, iniciar tratamento. Tudo isso ele é importante, né? Normalmente é feito com o uso de um antifúngico líquido, né? Antifúngico líquido. E os sintomas do sapinho do bebê? O principal sintoma do sapinho na língua do bebê ou do bebê é pontinhos como placas brancas, né? Aspecto de queijo coalhado, né? Fica branqueado a língua do bebê, né? Nos lábios, língua, né? Céu da boca, gengivas, amígdalas, né? Ou parte interna da bochecha do bebê, né? Pele rachada no canto da boca, vermelhidão na boca, né? Sangramento do local afetado da boca ao tentar limpar as manchas brancas, né? Então, tem que notar isso daí, choro constante do bebê, né? Irritação, agitação, dificuldade para engolir, diminuição do apetite. Além disso, o bebê pode apresentar dificuldade para mamar ou recusar a amamentação, né? O que pode levar à desidratação, né? Que pode também desidratar, né, a criança, né? Porque se a criança não mamar, não se alimentar, é claro, a criança também ela precisa de alimento, ela precisa de água, né? Que pode ser percebido através dos sintomas como diminuição da frequência urinária, pode causar também a desidratação da criança, né? Boca ou língua seca, né? Afundamento da moleira, né? A moleira da criança, né? Então tem que identificar tudo isso daí e pode tratar-se. Existem os tratamentos naturais, por exemplo, pode fazer um chá de romã, isso daí são tratamentos naturais. E pegar aquele chá frio, não é quente não. E molhar, né, com um gaze, um tipo de um gaze, e passar na língua da criança também vai ajudar, não é para ela engolir, né? Um chá forte de romã e usar, molhar com um gases e passar na língua da criança também, porque a romã também ela é antibacteriana, ela combate também. Pode fazer isso várias vezes, né? Com cuidado, é claro, né? Tem que ter os devidos cuidados, né? Isso daí são coisas caseiras, entendeu?
Como confirmar o diagnóstico? O diagnóstico do sapinho é feito pelo pediatra. O pediatra também ele é informado e estudado sobre esse assunto, né? E ele vai, com certeza, ele vai saber o que está passando com a criança, né? O sapinho do bebê é causado pelo fungo Cândida, como eu já tenho falado, né? E existe o tratamento, né? Que é muito importante. São muitos os diversos tratamentos que o pediatra, né? Pediatra orienta, né? Que é feito com a aplicação de antifúngico, né? Em forma de líquido, creme ou gel na região infectada da boca, né? Existe o tratamento. Cuidar durante o tratamento. Durante o tratamento do sapinho do bebê, algumas cuidados são importantes para evitar, né, a reinfecção com o fungo, né? Lavar bem as mãos com sabonete neutro, né? Tem que usar sabonete neutro, secar com a toalha, limpar e secar antes de mexer no bebê, evitar beijo, né? Beijar o bebê quando ele está com esse problema, né? Esterilizar a chupeta, mamadeira, né? Brinquedos também, né? E falando em brinquedo, não é qualquer brinquedo que se dá para a criancinha, né? Cada criança, cada idade, né? Faixa de idade, tem que observar que não é qualquer brinquedo que dá para criança pequenininho. Quando eles começam a sentar, quando eles começam a gatinhar ou andar, então tem que ter os brinquedos que não venham a prejudicar o bebê, né? Brinquedos brinquedos pequenos pode machucar o bebê. Então cada faixa etária da criança tem um brinquedo diferente. Não pode ser qualquer brinquedo, né? Tem que tomar cuidado isso daí também, né? Então, esterilizar a chupeta, mamadeira, ou brinquedo, né? Que coloca na boca. A criança coloca as coisas na boca, né? Então, tem que ter esses devido cuidado, né? Cuidados é necessário, né? Lavar sempre as mãos, sempre procurar evitar que as crianças se contaminam, né? Então, isso é importante. Os remédios naturais existem, né? Durante o tratamento do sapinho, pode ainda usar um remédio natural para aliviar o desconforto do bebê, que consiste em aplicar gases, né, embebida em chá de romã. É o que eu tenho falado, né? Estou repetindo, né? É, é pegar e beber gases, né, com chá de romã, né, que possui propriedade antisséptica e que ajuda a desinfetar a boca do bebê. Isso é muito importante. O chá de romã pode ser preparado, né, fervendo a casca da romã, 250 ml de água, né? Depois esfriar, né? Depois passar na boca da criança, né? Usar um gás embebido no chá de romã e deixar por 10 minutos lavando, né, a boca em água, né, corrente, né?
A aplicação pode ser 3 a 4 vezes ao dia. O romã tem propriedades antibacterianas, né? Então isso daí é muito importante. É importante sim para cuidar do bebê. E ao lavar a boca da criança, né, usando um gases, vai sim ajudar a criança, com certeza vai ter uma reação, porque ela é medicinal, muito é importante, é medicinal, é importante e vai ter resultado positivo, com certeza, resultado positivo vai haver, né? E eu quero também aproveitar, também falar sobre os cuidados do bebê, da criança, né? Sobre desidratação da criança. Aqui a gente está falando da criança. Temos que cuidar das crianças, sim, dos bebezinhos, sim, né? Tem que cuidar dos bebês, tem que tomar cuidado, né? Com criança, né, quando eles estão crescendo, é, para que eles não possam também ingerir plantas que fazem mal, né? Tem muitas plantas, tem aquela planta, comigo ninguém pode, né? Que a criança não pode ingerir ou mastigar folha, né? Quando ele estiver em certa idade, não pode deixar comer algumas folhas de planta, seja a planta que for, seja o comigo ninguém pode, seja outra planta. Tem muitas plantas que são venenosas. Não pode deixar a criança ingerir qualquer coisa, né? E também todos os medicamentos, tudo, muitas coisas tem que deixar longe, fora do alcance da criança, né? Quando a criança já começa a andar, começa, né, a ter noção das coisas, tem que tomar cuidado para que a criança não venha ingerir algo que venha prejudicar, né? Engolir alguma coisa, engolir coisa que vai fazer mal para a criança, né? Então eu quero falar também sobre os sinais de desidratação do bebê ou daquela criança que já está mais de idade, né? Porque tem os bebezinhos, né? E tem aqueles que já têm mais idade, né? O sintoma da desidratação na criança acontece quando há pouca quantidade de água no organismo para o seu funcionamento, né? Isso daqui serve também para os adultos, para os mais velhos, né? A falta de água, né? É correto, causando olhos fundos, né? Quando dá problema, aí causa olhos fundos, diminuição da frequência urinária, sede excessiva, pele e boca seca, né? Chora sem lágrima e afundamento da moleira, né? Do bebê, por exemplo, né? O bebê que é pequenininho, né? Então dá esse problema, né? A desidratação nas crianças normalmente acontece devido ao episódio, né, de diarreia, vômito ou por excesso de calor, febre, além de também pode estar relacionado com infecção virais e bacteriana, né? Então tem que tomar cuidado, né? Existe também o tratamento feito natural, né, com cebola, por exemplo. Quando a criança está com febre, pode ralar, né, meia cebola
e depois pode coar, né, num paninho branco e tirar aquele sumo, né? Colocar numa vasilha aquele sumo da cebola e misturar com um pouquinho de água, né? E colocar de colherinha na boca da criança, por várias vezes ao dia. Não pode ser muito forte, né? Não pode ser muito forte. Aí a febre vai abaixar, né? Tem isso também. Isso daí já foi feito por muitas pessoas, né? O povo já tem percebido sobre isso. O bebê e a criança podem ficar desidratados, sim, né? Tanto criança como adolescente, adultos, né? Que perdem mais rapidamente os fluidos corporais, né? Principalmente as pessoas de idade, né? Que muitas vezes não quer beber água, né? Mas não é só os idosos, não. É todas as idades, né? As faixas etárias, todas as idades, né? Então, os sinais dos sintomas indicativos da desidratação é recomendada que a criança seja levado para o pediatra, mas aí é se tiver com problema de vômito, né? Se a criança tiver com problema de vômito, se a criança não tiver alimentando, né? Aí tem que ter sim a presença, tem que consultar um pediatra, né? Pediatra, que é o médico da criança, né? Agora, os sintomas da desidratação da criança é afundamento da moleira do bebê, né? Olhos fundos, diminuição da frequência urinária, pele, boca ou língua seca, lábios rachados, choro sem lágrimas, né? Tem, por exemplo, fralda seca há mais de 6 horas, né? Ou com urina amarela, né? Bem amarela, cheiro forte, né? Criança com muita sede, né? Comportamento fora do habitual e irritabilidade, né? Tudo isso, né? Apatia, né? Sonolência, cansaço excessivo, alteração dos níveis de consciência e assim por diante, né? Caso alguns destes sinais, né, de desidratação, né, no bebê ou na criança esteja presente, né? Então você tem que estar atento sobre isso daí, né? E deve sim se cuidar, deve cuidar da criança, né? Porque o tratamento para a criança que está desidratado pode ser feito, né? Recomendado que a hidratação, né, tem início com leite materno, água de coco, até água de coco também para a criança também pode, né? Sopas, alimentos ricos em água também vai ajudar a criança, né? Se é que a criança já está comendo sopa, né? Porque quando a criança é muito novinha, ela nem sopa não come, né? Mais é o leite materno, né? Água, suco para evitar que a situação, né, se agrave, né? Além disso, pode ser utilizado sais para reidratação oral, né? Tem os sais, né? Para reidratação, tem o sorinho também, que é também indicado também pelo pediatra, né? Que pode ser encontrado no posto mesmo de saúde também há essa indicação também, né? Tudo isso vai ajudar a criança, né?
Agora, em caso de desidratação, é causada por vômito, diarreia, aí já é mais sério, né? Aí tem que procurar mesmo o pediatra, né? Que ele vai indicar, né? Quando tem que cuidar, né? Tem que cuidar, né? E a quantidade de sais de reidratação oral também é necessário, né? A quantidade de sais, né, de reidratação oral necessário para a criança varia-se de acordo com a gravidade da desidratação, né? Sendo indicado, por exemplo, desidratação leve é de 40 a 5, né? 40 a 50 ml, né? Por quilo de sais, né? É por quilo, né? Desidratação moderada, por exemplo, 60 a 90 ml por quilo a cada 4 horas, né? Agora, a desidratação que é grave é 100 a 110 ml, né? Que é por quilo diretamente na veia, né? Isso daí já é outra parte, né? O pediatra, ele sabe sobre isso daí, né? O que fazer para reidratar crianças, né? O sintoma de desidratação no bebê e na criança e assim promover a sensação de bem-estar é recomendado seguir várias dicas, né? Quando há diarreia, é recomendado dar o soro de desidratação, né? Reidratação, né? Oral, de acordo com a recomendação, né, do pediatra, né? Caso a criança tenha diarreia, né, mas não encontra-se desidratado, para evitar que isso ocorra, é recomendado que seja oferecido às crianças com pelo menos de 2 anos, né, um quarto ou meia xícara de soro, né, enquanto que para criança com mais de 2 anos é indicado uma xícara de soro por cada evacuação, né? Quando a criança está com diarreia, né? Então, é isso aí, as crianças a gente tem que cuidar, sim, com certeza. Assaduras dos bebês, né? Então, os bebês têm problema de assadura, né? A assadura em bebê também conhecida como dermatite, né, de fralda, pode causar sintomas como vermelhidão, coceira, descamação, aparecimentos de bolinhas na pele, sobre a fralda, né? Regiões como coxas ou glúteos, né? Então, tem que ter cuidado. O problema tem que ser a pele, ela é muito sensível da criança, então tem que cuidar, nada de muita umidade, não deixar muita criança molhada por muito tempo, né? Sempre se cuidar, né? E não pode ser usar uma fralda que tem que ser uma fralda que seja boa e não pode deixar a criança sempre molhada, né? E tomar cuidado para que a criança não tenha problema de assadura, né? Mas existem vários tratamentos, né? Vários tratamentos para a criança, né? Que pode fazer, né? Para cuidar da criança, né? Por exemplo, para a criança que tem assadura, pode
usar 2 colheres de óleo de coco, né? E 1 colher de amido de milho e misturar bem e passar, né? Ou então tem outros tratamentos, né? São outros tratamentos que pode usar, por exemplo, pomadas de assaduras, né? Pode usar a pomada, por exemplo, que é vendido, né, em farmácia, e é pomada para assadura de criança, né? E usar essa pomada, 1 colher de sopa dessa pomada, né? E 1 colher de sopa de amido de milho, amido, né? Aí mistura bem, bem misturado e depois passa na parte onde tem assadura, né? E sempre cuidar da criança, passar aquilo, deixar por um pouco de tempo. Após um banho quente, sim, não um banho muito quente, né? Um banho morno e passar 1 colher de sopa dessa pomada, pomada mesmo para assadura de criança, e 1 colher de sopa de amido de milho e misturar bem e passar. Isso daí são tratamentos assim mais fáceis para fazer, né? Então tem vários tratamentos que pode fazer, sim, com certeza, né? O sintoma das assaduras é vermelhidão no local afetado, é coceira intensa, né? Bolinhas vermelhas ou pequenas na pele, né? Descamação, inchaço. Então, tem que se cuidar com certeza, né? Inchaço leve, né? Ou feridas na área irritada, né? Em alguns casos, né? A assadura no bebê tende a surgir a região das coxas, né? Encontra ou encontra-se mais nas áreas, né, das perninhas do bebê, né? E assim por diante, né? Surgir na região da coxa, né? Da glúteos, né? E problemas que pode solucionar, né? Deve lavar a crianças com cuidado, né? Então, não afeta o interior, né, das dobras, né, da pele. Também pode mais incomodar bastante o bebê, prejudicando o sono, né? Irritabilidade, né? Isso daí é o que acontece com a criança, né? Mas os cuidados é importante, né? A assadura do bebê com bolha, que pode prejudicar as crianças com bolha ou sem bolha. A assadura em bebê normalmente não causa bolhas, né? Isso é mais frequente quando o micro-organismo, como a cândida, né, começa a se multiplicar no lugar da assadura, né, agravando os sintomas, né? Mas é muito difícil dar bolha. Tem que cuidar sim da criança, né? O tratamento é esse, né? Existem os tratamentos caseiros que pode ser feito, né? E pode ajudar a criança sim a tratar, né? Assaduras dos bebês, alergias dos bebês, tudo isso temos que ficar atento, a mãe, os pais têm que ficar atento, né? E cuidar da sua criança, né? Cuidar com dedicação, né? Sempre cuidar das criancinhas,
ou da criança, né? Isso é importante e é o dever de cuidar da saúde do seu bebê, com certeza, né? Cuidar para que ela cresça com saúde 100% saudável, né? Por exemplo, a alergia no bebê, né? Que causa problema também, né? A alergia na pele do bebê pode ser percebido, né, por meio de sintomas como manchas vermelhas na pele, né? Coceira, irritação local, né? Podendo ser causado pelo consumo de alguma alimentação, né? O contato com algumas plantas ou picada de inseto, né? Além disso, a pele do bebê é mais fina e mais sensível, né? Do que a do adulto, né? Ela é mais sensível, pode ser facilmente sensibilizada, levando ao aparecimento de sintomas, né? Que conheça os problemas de peles mais comuns nos bebês, né? Existem vários problemas no bebê, né? Da pele do bebê, mas eu não vou falar tudo também que não é possível, né? Alergia na pele do bebê é comum, né? É comum, já que a pele é bastante sensível, né? Por exemplo, o calor excessivo causado tanto pelo uso de muitas roupas também pode dar alergia, né? Quanto pela exposição excessiva ao sol também, né? Pode levar a irritação na pele devido ao abafamento né? Dos poros também, né? Sendo a alergia manifestada na forma de brotoejas, né? Os brotoejos também são pequenas bolinhas semelhantes que podem surgir no pescoço ou debaixo do braço ou nas regiões da fralda, né? Que pode coçar e deixar o bebê desconfortável, né? Então está aí, né? Tem que cuidar sim, com certeza, né? Tem que tomar cuidado. Por exemplo, tecidos, né? O que fazer? É importante vestir o bebê com roupa adequada, né, ao clima da região em que se vive, né, dando preferência às roupas de tecido leve, fino e de algodão, pois assim é possível evitar calor excessivo, né? Além disso, casos em ambiente seja muito quente, é interessante ligar o ventilador para amenizar o calor, para aliviar os sintomas, né? Tudo isso daí. E tem que ter cuidado com seu bebê, por exemplo, é, na hora de sair com o carro, né? Na hora de sair com o carro, tem que tomar cuidado se o carro estiver na garagem e o seu bebê já gatinha ou anda, né? Tem que tomar cuidado com as crianças na hora de sair da garagem, né, da sua casa, ou na hora de abrir o portão. Tudo isso é importante, porque tem acontecido, né? Por exemplo, a, a pessoa, o motorista que está dirigindo, né, e que está junto com a família e saiu para um passeio ou para fazer uma compra, então acaba esquecendo a criança com o vidro fechado, né? O vidro do carro todo fechado e
deixa a criança lá e aquele calor tremendo e esquece a criança dentro do carro. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer de deixar a criança dentro do carro, esquecer e deixar o vidro fechado e esquecer de tudo e demorar muito. Não, isso não pode acontecer. Tem que tomar cuidado com isso, né? É importante isso daí, cuidar das suas crianças na hora que vai sair do carro. E sempre, quando a criança já está andando, sempre segurar na sua mãozinha, né? Na sua mãozinha, não deixar a criança sair em qualquer lugar, tomar cuidado com o carro, tomar cuidado com pessoas que passam na rua, com pessoas estranhas, tudo isso daí, não é que é estranho, né? Que é pessoa que ninguém conhece, não sabe quem é, né? Então tem que tomar cuidado com as crianças, né? Assim como a pessoa que vai viajar, que leva, saindo um pouco do assunto, ele viaja com as malas e depois ele deixa as malas na rodoviária, né? Ou quando ele vai pegar o avião no aeroporto e sai dar um passeio e deixa aquelas malas ali. Não, ele tem que cuidar das suas malas, né? Assim como os pais, as mães têm que cuidar da sua criança e sempre segurar na sua mão, né? Sempre tomar cuidado com a sua criança, com certeza. Tem que tomar cuidado com a sua criança. Isso é muito importante. É necessário tomar cuidado com as crianças, sim, né? Tem que tomar cuidado com as crianças. E usar sempre tecidos, algodão, que é mais leve, né? Isso é muito importante, usar sempre os tecidos leves, né? No tempo do calor. No tempo do frio também tem que agasalhar bem as crianças, né? Com certeza, né? Então fica aí as dicas, cuidar do seu bebê, cuidar da sua criança, não importa a idade, seja a criancinha que ainda está amamentando, né? Seja a criança que já está caminhando, seja a criança que está gatinhando, né? Começando a gatinhar. Tem que cuidar da sua criança. Na hora do banho tem que tomar cuidado com a criança para não afogar a sua criancinha, né? Dar banho e tomar cuidado para não afogar a criança, né? Com certeza, né? E crianças muito pequeninas também, não dar mel à criança, porque o mel também engasga também, né? Criancinha muito pequena, nada de dar mel para criança quando ela é muito pequenininha. É tomar cuidado porque o mel também engasga as pessoas, né? Não somente mel. E voltando para o assunto, cuidado com a sua criança, se tem piscina, por exemplo, tem uma piscina dentro do seu ou apartamento ou sua casa, tomar cuidado com criança, porque a criança ela pode se afogar na piscina também. Já aconteceu isso daí já aconteceu, não é coisa que a gente está sabendo agora, não, isso é coisa antiga. Criança tem se afogado dentro das piscinas. Então, cuidado, cuidado ao viajar, não esquecer sua criança, né? Não importa a idade, né? Seja a idade que for, cuide da sua criança, cuide dos seus filhos, né? Não seja distraído, né? Numa reunião grande, não deixe sua criança se perder no meio de reuniões, né? Depende do lugar, cuide das suas crianças, dos seus filhos, né? Isso é muito importante. Como melhorar a imunidade de sua criança? Isso também é importante, né?
prevenção de gripe, resfriado, sinusite, alergia, né? É só o clima mudar, né, ou esfriar, que a criança começa a espirrar, tossir, né? E às vezes até febre, né? E outros incômodos que incomoda, né? Você pode corretamente por isso com fazer isso com os seus filhos, cuidar dos seus filhos, né? Se sim é mais do que natural, né? Que queira saber como melhorar a imunidade da sua criança, né? Isso é importante, né? Melhorar a imunidade da criança. É preciso descobrir se o seu filho sofre com alguma doença que afeta o seu sistema imunológico. Afinal, é fundamental analisar o quadro para descartar condições mais severas, né? Saiba como reconhecer os sinais de alerta para imunodeficiências, né, primárias, né? E tem que fazer o seu acompanhamento, né, para aumentar a imunidade da criança, né? Um dos possíveis causas para a imunidade baixa infantil é a imunodeficiência, né, primária. Os 10 sinais de alertas, né, é isso daqui, né? Por exemplo, duas ou mais pneumonias, né, no último ano, quadro ou mais, né, de problemas é, graves, né? Por exemplo, aqui, duas ou mais pneumonia no último ano, quatro ou mais otite no último ano, né? Otite, dor nos ouvidos, problema no ouvido, né? Estomatite, né? Repetição, moniliasis por mais de 2 meses, né? Obsesso de repetição de eczema, tudo isso daí indica que está com a imunidade baixa, né? Então tem que estar atento. Obsessos, repetições de eczemas, né? Episódio de infecção, sistema grave, meningite, osteoartrite, né? Tudo isso, né? Infecção intestinal, de repetição ou dor do diarreia crônica, né? Asma grave, doenças de colágeno ou doença autoimune, né? Efeitos adversos, né? De vários, como infecção, microbactéria, né? Fenotipos clínicos, sugestão de síndrome associado à imunodeficiência, né? Histórico familiar de baixa imunidade e assim por diante, né? Estima-se que uma a cada 2.000 pessoas tenha esse quadro, né? Mas para o diagnóstico é necessário consultar
um terapeuta ou pediatra, né? Pediatra, se for criança, né? Então pode fazer o acompanhamento. O acompanhamento, né? Como fazer a melhoria é, e melhorar a imunidade de sua criança, o seu bebê, né? Existem vários, né? Primeiro é uma garantia de uma alimentação saudável, né? Tem que ter uma alimentação saudável, né? Por exemplo, primeiro, pães e cereais, arroz, milho e aveia. Isso é importante, né? Por exemplo, segundo, né? Leite e seus derivados, queijos e iogurtes, né? Se não tiver alergia, né? Se tiver problema alérgico, deve deixar o leite, né? Não leite materno, né? Aí se for crianças mais adultas, criança de 6 anos, 2 anos, né? Aí já alimenta com qualquer alimento, né? Tem que ver se não é alérgico a problema do leite, né? Se for tiver alergia com problema do leite, aí já deve mudar a alimentação, né? Arroz, milho, aveia, né? Queijo, iogurte, né? Leguminosa, que é feijão, lentilha, grão de bico, frutas, hortaliças. Isso vai ajudar a imunidade da criança. Além disso, certifique-se que os alimentos, né, contêm os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da sua criança, do seu bebê, do seu filho, né? Essa criança mais adulta, né? Porque criança que ainda está mamando, ele não vai se alimentar com esses alimentos mais fortes, né? Mas criança já de 2 anos, né? Já está alimentando, bem dizer, com todos os alimentos, né? Por exemplo, certifique se as crianças estão bem alimentadas, né? Que os nutrientes como zinco, ferro, selênio, magnésio, vitamina A, C, D, E, complexo B. O complexo B são vários, tem B1, B2, B3, B6, B12 e assim por diante, é o complexo B, né? Além disso, evitar refrigerantes, né? Suco de caixinha tem que evitar, né? E outras bebidas industrializadas, né? Que tenha muito açúcar, né? Não pode ter excesso de açúcar, né? Porque costumam ter açúcar em excesso, né? E pode trazer prejuízo para a saúde da criança. Lembrando que as doses diárias de açúcar recomendado é no máximo 25 gramas. Não pode ter muito açúcar demais. Além disso, é interessante consultar, né, os terapeutas, né, terapeuta também indica muitas coisas boas, né. O incentivo à prática, atividade física no ar livre, né, a criança, ela vai crescendo, ela tem que ter atividade física. A prática de atividade física ao ar livre, pelo menos 1 hora por dia, é outro momento de melhorar, né, a imunidade infantil, né, que é responsável por combater a obesidade, né. A criança não pode ficar comendo lanche 24 horas, comendo lanche o dia inteiro, né, aqueles lanches que cheio de gordura, cheio de muitas coisas, não pode, né. Mas a criança também não pode ficar sem alimentar, né. Combater a obesidade infantil e, por consequência, o desenvolvimento de diabetes, né, quando
a criança se engorda muito, aí vai ter diabetes também. Tem até criança que, que está sofrendo um problema de diabetes porque ela se engordou demais, né? Hipertensão e outros, né, outras condições de saúde, né? Garantir que seu filho esteja em contato com a natureza, de preferência em gramados, né, parques ou fazendo caminhadas em trilhas, né? Tudo isso é importante, né? Pôr o pé no chão, a criança tem que pôr o pé no chão, mas em lugar que não tem espinho, né? Porque se a criança não pode ficar andando com o pé no chão em lugares que tem espinho, que pode pisar num prego, pode pisar num arame, pode furar os pezinhos, né? O pezinho da criança, não pode, né? Seja a idade da criança que for, né? Tem que tomar cuidado com os seus pezinhos, as suas mãos. Inclusive, não deixar crianças ficar pegando faca na mão, né? Faca, objeto cortantes, que pode se cortar, se machucar, né? Tem que ver tudo isso. O que favorece a melhora congênica ou congênita. Vamos ver aqui. O que favorece a melhora da cognição, da autoestima, do sentimento e do bem-estar, né, da criança, né? Então, assegura-se que pequena forma pelo menos 15 minutos, né, de sol, né, por dia. 15 minutos de sol por dia aumentarão a exposição e a absorção da vitamina D. A vitamina do sol é um dos micronutrientes mais vitais para a forma do sistema imune. Se você precisa de ideias de quais de atividades, por exemplo, o seu pequeno pode realizar e investir em caminhadas, andar de bicicleta, né? As crianças precisam de caminhada, andar de bicicleta, né? Tem que tomar cuidado também para não cair, machucar com a bicicleta, né? Passear com cachorro, jogar bolas, né? Pular cordas, brincar de esconder, esconde-esconde, né? E assim por diante, né? Fique atento também ao sono dos seus filhos, né? Então, o descanso adequado durante uma boa noite de sono é um dos responsáveis por garantir que seu filho se recupera do cansaço, né, acumulado ao longo do dia e tem energia para a atividade, né? Mas você sabe qual é a quantidade do sono ideal para os seus filhos? De acordo, né, com os artigos que são publicados por aí, né, para a criança de 3 a 5 anos, é de 10 a 13 horas de sono, né? E já para as de 6, né, a 13 anos, por exemplo, é de 9 a 11 horas, 9 a 11 horas, né, para dormir, né? Então está aí, né? E é importante, né, também uma maneira simples e efetiva de melhorar a imunidade da sua criança infantil incentivando que a criança beba bastante água, né, e sucos naturais, né? Isso ajuda a manutenção da função do organismo, né, na absorção, né, de seus minerais e vitamina, né, essenciais para os pequenos, né? E é importante, né, manter-se
bem tratado. Isso é muito importante, né? Cuidar das suas crianças, né? Então, as mães, os pais, né? Quando fala os pais, está dizendo pai e mãe. Mas muitas vezes nem sempre o pai está presente, né? Muitas vezes, a mãe, ela é mãe solteira, né? Muitas vezes, a vez, não tem a presença do pai, porque muitas vezes a pessoa que é casada, muitas vezes é separado, né? Mas o importante para a criança crescer com mais saúde e ter, assim, uma inteligência que é necessário para todos, é a presença do pai e da mãe, a presença masculina e a presença feminina. A presença do pai e da mãe é muito importante, né? Porque para o desenvolvimento da criança. Compartilhe, né, essa palestra para todos, né? Para que todos possam assistir, né? E se inscreva, né? E também estude os cursos, né? Tem os cursos que a gente deixa o link, né? Abaixo, né? Estude os cursos que são muito importantes. Eu não sei quanto tempo eu estou falando aqui, né? É muito difícil a gente ver na hora que a gente está gravando aqui, é muito difícil, mas essas dicas são muito importantes. Tem que cuidar da criança, né? Problema de assadura, problema de gripe, problema de alergia nas crianças, né? Problema de febre, né? Problema porque a criança não está dormindo. Por exemplo, cólica nas crianças, né? Hoje, o chá de erva doce, ele é muito importante para as crianças, né? É um chá que não tem toxicidade, né? E pode dar para as crianças, sim, o chá de erva doce, né? Então, cuide do seu bebê, não só do seu bebê, quando ele estiver mais grande, né? Também tem que cuidar, né? Cuidar e não esqueça seus filhos, seu filho, né? E tome cuidado, tenha cuidado com seus filhos, cuide da sua saúde, do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Como disse o rei Salomão, né? O rei Salomão, ele disse, né? Ensina a criança no caminho bom, né? Quando ele crescer, ele não deixará de seguir o caminho do bem. Até a próxima oportunidade.